Olá, muito boa tarde. Vocês que acompanham o programa Tarde Já, hoje, nesse dia específico do Novembro Azul, a gente vai mesclar com uma entrevista diferenciada para dar mais uma leveza. Está aqui com a gente já o Júlio Chaves, arquiteto, urbanismo. Sibeli, tem mais alguma informação para apresentar? O cara que é sempre assertivo na rede social e está com os projetos daqui para frente aí. O Júlio Chaves é graduado em Arquitetura e Urbanismo, graduado em Design de Interiores, pós-graduado em Master em Arquitetura e Iluminação, tem curso de extensão em Leituras da Arquitetura Contemporânea Brasileira e 15 anos de experiência em projetos. A gente vai iniciar logo com esse, o que levou, o que despertou seguir esse ramo da arquitetura? O que lhe motivou? Tudo bem, obrigado pelo convite, Braga. Bom, desde criança eu já gosto de arquitetura, né? Já fazia maquetes, sempre desenhei muito e aí eu iniciei, na verdade, minha carreira na verdade, nem iniciei a carreira, mas as minhas graduações em outra área, né? Psicologia, e aí, posteriormente, eu já entrei em uma outra graduação, não foi em Teresina, foi em Curitiba, que foi em Comércio Exterior. Mas, assim, eu não concluí essas graduações, eu já estava meio impulsionado para essa área de design, de arquitetura. E daí entrei no curso, né, de design de interiores, concluí o curso, e aí, já posteriormente, entrei no curso na graduação de arquitetura e urbanismo. E aí segui já nas pós, né, como na de iluminação, que é uma área que eu sempre me interessei e é uma área muito nova no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro são poucos light designers, mas é uma área que trabalha muito com essa parte científica. Então, no mundo inteiro, diversos neurocientistas eles têm estudado a neurociência, mas sempre levando também para o lado da iluminação. Então, eu já entrei nessa área de iluminação também, que, na real, é uma área que envolve muito estudo e que é uma cereja do bolo ali dos meus projetos de arquitetura, né? Então, a partir daí, eu fazendo assim uma breve síntese, né, de quando eu comecei a me interessar até onde eu cheguei agora como arquiteto light designer. O que traz mais retorno? Assim, essa parte da iluminação, mesmo em uma área nova, como é que agrega essas duas áreas? Que a arquitetura, assim, ela era um pouco mais convencional, né? Aí você traz essa pegada da iluminação, essa junção. O que é mais procurado, o que dá mais retorno? Olha, a gente está ainda, esses profissionais, né, incutindo na mente dos clientes a importância de um bom projeto de iluminação dentro da arquitetura, porque é um projeto que vai valorizar muito o projeto. Então, vai realçar melhor as texturas, a volumetria, vai trabalhar diretamente com a qualidade de vida do usuário, tá, daquele espaço. Então, mas alguns arquitetos, até arquitetos mais históricos, como a questão do próprio Oscar Niemeyer, ele já citou, né, já existem citações dele mostrando a importância de uma boa iluminação. Como disse Oscar Niemeyer, ela pode elevar uma arquitetura ou simplesmente derrubar uma arquitetura. Então, mostrando aí a importância de conciliar, né, de compatibilizar sempre esses dois projetos. Ok? E como é que você leva, tem site, a residências, comércio e indústria, industrial, como é que você leva esse conhecimento para o proprietário, que esse projeto seu é melhor dessa forma, tipo assim, uma vez chega para você uma planta que você quer dar uma inovada, como é que você faz para ter essa complementação e dar essa amp do projeto para botar a sua marca no cliente? Bom, os clientes, geralmente, assim, aqui em Teresina, tem feito a procura mais projetos residenciais, mas sempre vem projetos de clínica, que eu já fiz alguns, projetos de escritório de advocacia, né, de cartórios, enfim. Então, a gente, assim, desde o começo, né, da minha carreira, como eu já me interessava pela área também de iluminação e de design e de arquitetura, então eu sempre abordei os meus clientes mostrando a importância de se trabalhar esses três projetos
seguindo sempre uma mesma linguagem, né? Como não adianta você pegar um profissional que trabalhe a arquitetura de repente, vai procurar um outro totalmente diferente para fazer a decoração, por exemplo. Então, é interessante ele trabalhar, o mesmo profissional, trabalhar seguindo a mesma linguagem esses três projetos, tá? E assim, aqui em Teresina, eu tenho recebido, né, bastante procura do cliente para eu fazer o projeto desde o início ali do arquitetônico até passando pelo luminotécnico, a parte decorativa, finalizando ali o projeto. Mas, eventualmente, aparece um ou outro cliente, aqui em Teresina ainda é pouco. Eu digo aqui em Teresina porque eu passei uma temporada em Curitiba, né? Agora, recentemente, desenvolvendo projetos luminotécnicos lá. Então, aqui em Teresina, eventualmente, um ou outro cliente me procura para fazer só o luminotécnico. Então, eu tenho feito também. No caso de projetos corporativos, aí já envolve mais cálculos luminotécnicos, que aí, no caso, eu já vou utilizar softwares que trabalham mais esses cálculos, tá? Que também, geralmente, o projeto luminotécnico ele trabalha mais com questões psicológicas. Mas aí, o que acontece? Em projetos corporativos, principalmente de grande escala, além dessas questões psicológicas que eu vou trabalhar, no caso, como as temperaturas de cor, os pacotes de luz, tudo isso vai influenciar na percepção, né, visual, na qualidade de vida, na forma como o usuário ele vai interagir ali com o meio. Mas em projetos de larga escala, é necessário cálculos para a gente saber mais a questão dos quantitativos, da iluminância que vai atingir aquele local de trabalho, para ter uma boa eficiência energética, otimizar ao máximo, né, essa iluminação, essas potências, esse projeto luminotécnico. Então, aqui eu tenho tido procura também de se fazer só o luminotécnico, principalmente de clínicas, né? Eu fiz muito de escritórios, de advocacia. Esse ano eu fiz um bem grande, assim, no caso foi só o luminotécnico de um cartório, de acho que cerca de 400 metros quadrados, é bem grande. Então, eu tenho realmente recebido esses projetos, desde a área residencial até a área mais corporativa, passando por projetos de clínicas. Tá? E qual a vantagem de você vir com esse pacote completo, né? Arquitetura, deixar o design e já conhecer como é que se diz, a parte de iluminação, né? Para poder deixar o pacote completo, para poder, tipo assim, ter a sua cara. Qual a vantagem e desvantagem? A grande vantagem, além de seguir uma mesma linguagem de design, de arquitetura, uma mesma linguagem estética, uma grande vantagem que os clientes eles têm percebido isso é a questão da compatibilização desses três projetos. Por exemplo, um projeto luminotécnico, eu vou precisar já puxar toda a fiação, a questão de locação de shafts, que é onde eu vou alojar as fontes de alimentação. Então, se eu já faço isso no comecinho do projeto, então eu já consigo viabilizar mais, compatibilizar todos esses projetos, né, do arquitetônico até a decoração, de uma forma que o cliente ele não vai ter gastos posteriormente. De repente, agora eu vou contratar um decorador, e aí o decorador vai lá e coloca um mobiliário no local diferente, e aí ele vai ter que puxar a fiação, ou de repente ele faz só o arquitetônico e vai contratar o light design, e aí o light design vai fazer todo aquele estudo de iluminação, e aí vai ter que fazer furação, alojamento de shaft, sabe? Então, eu já consigo compatibilizar tudo isso para até mesmo diminuir, né, o orçamento final do cliente. Então, esses três projetos, eles andando juntos, seguindo, né, sequencialmente junto, então eu consigo já viabilizar todo ele, né, todo o projeto, e o final sempre acaba sendo infinitamente satisfatório, né, tanto a questão da parte estética quanto na questão de orçamento final,
porque, como eu falei, acaba diminuindo bastante o orçamento do cliente. Antes de adentrar na que estamos perguntando aqui, um projeto desafiador, mas estão nos perguntando o que lhe dá mais prazer. Tipo assim, são vários contextos que você trabalha, tipo assim, são vários pontos que foi pontuado, o que lhe dá mais prazer, que mais lhe motiva você sair de casa. Hoje eu vou executar um trabalho desse tipo. Dentro do light design, da iluminação, da arquitetura, o que lhe dá mais prazer fazer? Aí, assim, eu gosto muito, como eu gosto muito de trabalhar a arquitetura, então, assim, são projetos complementares, né, e que são complementares, mas que são extremamente importantes. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu já estava fechando um contrato de 4 chalés em Barra Grande, né, fechei agora há pouco. Então, trabalhar com isso me dá muito prazer, porque aquele lance, né? Você já trabalhando com o que você gosta, você não consegue parar. Então, hoje já vou começar a fazer croquis, desenhos. Amanhã é domingo, mas eu não vou conseguir parar. Eu tenho certeza, já vou estar ali desenhando na planta, enfim, fazendo croquis, já para seguir, né? O projeto como um todo, enfim, dá assim, muito prazer e satisfação. Eu gosto muito de trabalhar com arquitetura, no geral. O desafio encontrado na profissão e o que você aprende com esse desafio? Como é que você poderia fazer diferente? Cara, o desafio, acho que toda profissão é bem desafiadora, né? Acho que eu nunca... Eu coloco na minha mente que eu tenho que seguir todas as etapas, assim, de uma profissão. Então, primeiro, estudar muito. Então, a partir daí, eu acho que os resultados começam a surgir, né? Então, sempre, quando eu não estou projetando, eu estou estudando, estou lendo. Então, eu estou lendo sempre livros de arquitetura e principalmente, assim, atualmente eu tenho lido bastante, tanto livro quanto artigos científicos de neurocientistas, né? Já para poder conciliar ali com a parte da neuroarquitetura, da arquitetura em si, da iluminação. Então, assim, é bem desafiador, porque eu sei que eu tenho que seguir todo esse processo de estudo, de trabalho. Então, os clientes, eu sei que eles vão surgindo, né? Aos pouquinhos eles vão surgindo ali. Acho que toda profissão, o desafio é você realmente ter essa cartela de cliente, as pessoas te conhecerem, porque às vezes eu fico pensando, eu estudo muito, 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 mas assim, eu estou estudando, mas a partir daí eu sei que o resultado vai chegar, né? O resultado final sempre chega, quando você se dedica ao estudo e ao trabalho. Acho que o desafio é mesmo seguir em frente e nunca desistir, né? E quando um trabalho finalizado, que o dono, às vezes, você está fazendo trabalho para mais de um sócio, que você vai entregar, diz, cara, foi melhor do que eu imaginava. Esse retorno vem, é gratificante, né? Muito. Geralmente, assim, tanto é que os meus clientes, eu acabo fazendo bem mais de um projeto. Tem clientes meus que eu já fiz 8 projetos, né, só para a mesma família. Teve cliente que eu já fiz 6 projetos para a mesma família. Então, assim, os meus clientes sempre têm uma relação, assim, bem, bem legal, porque eles sempre elogiam muito o meu trabalho e acabam sempre me indicando para amigos, familiares. Então, basicamente isso, assim. As cobranças de si mesmo, como é que é? Você está à frente do seu projeto, como é que você faz essas cobranças para liderar quem está com você, para não sair do controle? Então, geralmente, assim, eu não trabalho hoje eu não trabalho com equipe grande, né? Geralmente sou eu, mais um estagiário, um projetista, para ir me ajudando, porque, principalmente, às vezes, eu pego projetos que tem uma escala bem maior. Então, assim, aquele lance, eu vou projetando, vou distribuindo ali algumas tarefas, e aí vou sempre coordenando, né, para o resultado ser basicamente como foi idealizado ali. Mas eu sei que, assim, hoje, aqui em Teresina, no entanto, mas
São Paulo e fora do Brasil, tem escritórios aí que trabalham 10, 15, acho que tem uns que até bem mais, né? 20 arquitetos só no escritório ali. Acho que aí, nesses escritórios, eu acho que é bem mais... Tem uns conflitos, né? Cada um quer uma coisa. Geralmente eu trabalho assim, com uma equipe pequena, assim, de estagiário, projetista ali, para ir me ajudando, principalmente quando a demanda tá mais alta mesmo. Quando a gente deparou com o seu currículo, nos conhecemos, a gente queria muito mais enfatizar as slide design, assim, a tendência, o que tem para vir, o que vem para inovar e melhorar e mostrar, tipo assim, empresa, comércio, tipo assim, com uma cara nova que vem para modificar, moldar a Teresina. Bom, eu já venho batendo nessa tecla aqui em Teresina, e aí eu passei esse período fora, e aí eu também dei analisada em diversas plantas de grandes escritórios também, fiz luminotécnicos para muitos escritórios grandes lá fora, né, para clientes individuais, para algumas empresas. E assim, é uma área que, como eu falei, uma área nova, mas assim, que está crescendo muito. Porque hoje a gente trabalha muito, muitas áreas, principalmente da área de saúde, foca muito na questão da qualidade de vida. Então, o projeto de iluminação, o projeto luminotécnico, ele vai te proporcionar qualidade de vida, por diversos fatores. Então, a gente, falando aqui de uma forma mais breve, assim, mais resumida, o projeto luminotécnico, como ele vai trabalhar mais com a questão psicológica, né? Então, assim, eu tenho que entender que uma fonte de luz como essa, mesmo sendo LED, ela vai emitir um espectro ultravioleta. Esse espectro de ultravioleta, ele, ao entrar em contato, né, com a nossa retina, vai enviar informações ali para o núcleo supraquiasmático, que é basicamente o relógio sincronizador de todo o nosso corpo. Então, ela vai estimular o teu organismo ou a produzir determinados hormônios ou a inibir. Então, esses hormônios, se eles forem produzidos de uma forma exacerbada, em horários inapropriados, como o cortisol, se você tiver à noite, que é um horário de descanso, se você tiver com uma fonte de luz que esteja emitindo altos índices de radiação ultravioleta, então, vai estimular o teu organismo a produzir bastante cortisol. Isso pode ocasionar uma ruptura nos ritmos circadianos. Essas rupturas, elas acabam ocasionando todo um desequilíbrio hormonal mesmo. E, consequentemente, vai desequilibrar o sono, a produção de hormônios, vai trazer diversos problemas de saúde. Então, a iluminação, ela foca basicamente na qualidade de vida. Então, se toda fonte de luz emite radiação, o que deve ser feito? Não usar luz? O ideal era realmente não usar nenhum tipo de luz artificial, né? Mas aí cabe o projeto de iluminação. No caso, eu vou trabalhar fontes que têm um menor índice de reprodução, um menor índice de ofuscamento, maior índice de reprodução de cor, tá? Que procurar reduzir ao máximo esse espectro de ultravioleta, reduzir ao máximo os pacotes de luz, né? Tipo, em determinados momentos. Eu trabalho muito com questões de dimerização também, de temperaturas de cor mais baixa, que é aquela mais amarelinha de 2.700 kelvins. Então, são muitas questões, muitos fatores que devem ser trabalhados ali dentro do projeto para deixar o teu ambiente mais confortável, né? E quando se trata, assim, um pouco dessa pegada ecológica e sustentável, como é que se faz um projeto, tipo assim, que o material vai ser descartado, assim, nada é para sempre, assim, como é que é feita a procura do material, a busca para executar um projeto que seja de forma sustentável e ecologicamente correta? No caso, já puxando aqui o gancho da iluminação, sim, trabalhar aqui a questão da eficiência energética, né? Então, eu vou selecionar algumas fábricas que eu sei que tem uma melhor eficiência, vai consumir bem menos energia e te entregar mais pacotes de luz. Essas fontes de luz integradas, que eu estou usando bastante nos meus projetos, elas não são descartáveis.
Então, às vezes, tinha lâmpadas, né, que iam queimando, tinha que jogar fora. Essas não. Tem só uma fontezinha de luz que, quando queimar, depois de muito tempo, dependendo de algumas fábricas, às vezes demora muito tempo, mas quando queimar, você só troca o driverzinho ali. Não precisa trocar toda a iluminação, trocar toda a luminária, tá? Aí, indo ali para a parte da arquitetura, né, você tem que trabalhar sempre com materiais locais, tá? Trabalhar com uma melhor potencialização da ventilação, da iluminação natural, de materiais, como eu falei, né, materiais que estejam dentro ali do contexto local. Então, são pontos que, a partir daí, a gente procura desenvolver mais a questão da sustentabilidade, através de materiais, de eficiência energética, ok? Então, a escolha é primordial, né? Exatamente. Do material no início de montar um Exatamente. projeto, né? Exatamente. Como você vê esse equilíbrio e a necessidade técnica de iluminação, os níveis de luz, tipo assim, às vezes o cliente quer ter um ambiente, mas a iluminação que ele quer não é apropriada. Como é que você vai ter esse convencimento, ó, esse material fica melhor, fica mais harmônico? Como é que é feita essa negociação? Geralmente, durante a apresentação do projeto, né, da proposta, eu sempre convenço o cliente através de argumentos científicos mesmo. Mostro como aquela temperatura de cor, porque tem cliente que às vezes acha que se eu colocar aquela mais amarelinha vai iluminar menos. Mas não, às vezes é só uma sensação psicológica. O pacote de luz, às vezes, pode ser até maior ela sendo amarela, né, que é a de 2.700 a 3.000 kelvins. Tá? Então, assim, eu vou mostrando aos poucos para o cliente. Às vezes, você está tão acostumado de estar num ambiente. Inclusive, eu já recebi feedbacks de cliente que falava que antes não tinha que tomar suplementos de melatonina porque não conseguia dormir à noite, mas porque ela tinha no seu quarto uma iluminação de 6.000 kelvins, com espectro de ultravioleta bem elevado. Então, atrapalhava todo esse ciclo, né, cronobiológico. E aos poucos o cliente ele vai se acostumar, tá? Então é uma questão mesmo de saúde. Então ele estando inserido ali em um ambiente saudável, com uma iluminação mais saudável, um layout também mais ergonômico, mais saudável, isso vai trabalhar diretamente na questão da neuroarquitetura. Então isso é que é neuroarquitetura, né? Você trabalhar todos esses elementos visando trabalhar questões relacionadas à saúde do usuário. E dentro da arquitetura design, o que tem mais impactado nos projetos de iluminação? Dentro da iluminação do design, o que tem mais impactado? Assim, o que a maior procura? Os clientes, é muito relativo, assim, sempre tem um equilíbrio, né? Tem clientes que me chamam às vezes para fazer ontem mesmo eu estava ali já no La Spezia, né, coordenando, que é um edifício de alto padrão ali no Jockey, coordenando projetos de interiores. Então, eventualmente surgem esses projetos de interiores em apartamentos. Vão surgindo projetos de arquitetura também, projetos comerciais, mas sempre de uma forma mais bem equilibrada. Assim. No meu escritório, por exemplo, nunca chega só comercial, só corporativo. Até porque quando você trabalha questões de técnicas de desenvolvimento de projeto. Então, cada projeto, por mais seja diferente do outro, então você vai estudar ali a legislação, você vai estudar as NBRs, você vai estudar os elementos necessários para desenvolvimento, né, daquele projeto. No caso de clínicas, esse ano eu já fiz de clínica de odonto, por exemplo, né, eu tinha que dar uma revisada ali nas questões da Anvisa, para saber o que pode, o material que pode ou não. Então, todo projeto exige um estudo profundo daquele cliente, né, daquele projeto que foi proposto pelo cliente, para que ele saia o mais assertivo possível. Tá? Então, principalmente essas questões de clínica, você tem que analisar as exigências da Anvisa e da NBR, porque é um projeto que tem que ter questões técnicas também.
Tá? O projeto de arquitetura em geral, ele pode trabalhar só questões relacionadas à otimização do espaço, né? Só a questão das NBRs, tem que ser trabalhado tudo isso em conjunto com as questões estéticas. A própria composição de um elemento estético também exige uma técnica de composição, de equilíbrio, de harmonia. Então, tudo isso é feito desde ali da concepção, né, até a entrega final do projeto. Deixa eu aprofundar mais, que não fizeram a pergunta, alguém que mexe com a eletricidade, que um construtor disse que fosse anônimo. Tipo assim, a escolha do material, tipo assim, mexendo com fiação, tipo assim, que ele não pode ficar aparente, pode ficar morto, tipo assim, e se depois de estar tudo embutido, se vier causar algum dano, algum curto por a escolha que não foi adequada? Qual o risco que pode, tipo assim, mesmo ele não fez sem consultar um arquiteto, querendo saber das coisas, fez aleatório? Se ele fez aleatório, provavelmente vai dar muito errado. Mas aí, assim, se é feito ali, feito um estudo profundo, onde há a compatibilização de todos os projetos complementares, e aí, por exemplo, o que eu falei ali no começo, ali no desenvolvimento do arquitetônico, eu já vou colocar os locais onde vai ser alojada as fontes de alimentação dos LEDs. Então, assim, qualquer probleminha que der, eu já tenho, o eletricista já consegue ir ali naquele shaft, retirar o drive, né? Se for, de repente, o cliente que fez aleatoriamente, não gostei da iluminação total. Aí, infelizmente, ele vai ter que retirar tudo, né? Se for no gesso. Aí é mais fácil também, assim, porque geralmente são as de embutir no gesso. Então, o eletricista vai retirar, vai puxar as fiações, né? Se ela contratou o arquiteto posteriormente, vai ser colocado ali o ponto ideal para aquela iluminação. O eletricista só puxa a fiação, é feito o acabamento ali de gesso. Dá para solucionar no final das contas. Tipo, só vai gastar mais. Essas mini lâmpadas, assim, elas são frias, né? A claridade 6.000 kelvins aqui. né? 6.000 kelvins. E assim, tem um nível de ofuscamento bem elevado também. Então, o ideal hoje é trabalhar o UGR, que é as questões relacionadas mesmo ao ofuscamento, o mais baixo possível. Então, o ideal é que eu esteja aqui conversando contigo, você esteja iluminado, mas eu não esteja vendo de onde está saindo a luz. No caso aqui, não, eu estou vendo ali a iluminação me ofuscando. Então, isso acaba afetando psicologicamente. Às vezes você está no local, está meio irritado, quer sair, às vezes você nem se toca do porquê. Mas a questão é que você está inserido em um ambiente que tem muito ofuscamento, que tem uma temperatura de cor elevada. Geralmente elas são usadas para fast foods, por exemplo, postos de gasolina, que é exatamente para você chegar, pegar ali o que você quer, abastecer, ou pegar teu fast food, né, teu sanduíche e já sair. Aqueles restaurantes, por exemplo, que tem aquela luz amarela muito forte, às vezes aquilo até incomoda, porque você quer passar um tempo ali comendo, só que aquela luz é tão forte e dá dor de cabeça, ou então dá uma irritabilidade nos olhos. Exatamente. Porque eu sei que a temperatura de cor ideal é 2.700. Aí o cara vai lá, coloca 2.700, mas com um fluxo luminoso, que é esse pacote de luz muito elevado. Então ele não fez um estudo, ele não sabe qual que é o fluxo adequado para ali, e também ele não fez uma curadoria dos equipamentos ideais que tem um baixo ofuscamento, né, e que possa te trazer mais conforto ali naquele ambiente. O ideal mesmo, sim, é realmente fazer todo esse estudo antecipadamente, porque além de todos esses estudos, as questões conceituais, eu aprendi tudo isso, eu li todos os livros, eu li todos os artigos, eu já sei. Não, mas aí você tem que agora saber de todas as fábricas e fazer uma curadoria de todos os equipamentos que que não são tão elevados o custo, que tem uma boa eficiência, que tem uma boa qualidade do LED, porque o LED tem fábricas e fábricas. Tem LED que tem uma duração de 25.000 horas, 30.000. Tem LED que tem a duração de quase 100.000 horas. Então, o light design mesmo, ele tem que saber fazer essa curadoria dos equipamentos ideais para o projeto.
Então, o espaço PRMC vai dizer quais são as iluminações adequadas. Mas estou nos perguntando aqui, dentro do contexto, quais são os erros mais comuns, que assim, a vez todo ser humano é falho, que não pode acontecer dentro da arquitetura. Da arquitetura... Sim, os erros mais comuns que poderia ser evitado. Assim, da arquitetura, sim, eu tenho visitado muitos clientes, tenho visitado clientes que me contratam para fazer um projeto de uma pousada, por exemplo, de um projeto comercial. Daí eu vou na casa deles, né, para uma reunião, mas sempre que eu chego, assim, já aconteceu com vários clientes. Os clientes reclamam, ó, a minha casa, infelizmente, foi projetado e não foi feito um estudo de ventilação, de ventilação cruzada, de iluminação natural. Então, que isso aí seria teria que ser feito dentro do projeto arquitetônico. Então, tem muitos clientes que reclamam, principalmente em Teresina. Então, já fiz projetos de intervenções no Alphaville, no Terras Alphaville, que o projeto de arquitetura, infelizmente, não estava trabalhando ali as questões da potencialização da ventilação cruzada, né, da ventilação natural, da iluminação natural. Então, erros bem comuns. No caso da iluminação, os erros mais comuns, como vocês falaram aqui, é realmente você chegar no local e se sentir incomodado porque tem um pacote de luz muito elevado, porque os equipamentos te ofuscam muito, geralmente são equipamentos que ofuscam muito. Então, isso sim, é um erro muito comum. E algo também que eu tenho observado muito é a utilização de muitos equipamentos de iluminação no teto. Então, o ideal seria você deixar o teto mais limpo possível. Tem um estudo feito em 2022 pelo neurocientista Andrew Huberman, que é da Universidade de Stanford. E aí ele fez esses estudos mostrando que uma iluminação frontal e suave vai trabalhar diretamente o sistema parasimpático, te deixando mais suave, mais relaxado, mais tranquilo. Então, são essas pequenas questões, né, tipo de questões projetuais, tanto na área da arquitetura quanto ali na parte de iluminação, que andam junto, né, que acabam trazendo, assim, que clientes eles têm feito esses feedbacks assim e sempre que eu chego em alguma reunião, algum cliente novo, eles sempre reclamam, né, dos locais que eles estão e que querem fazer intervenções. Então, é algo que acaba saindo um pouco mais caro para o cliente, porque ele contratou ali, às vezes, um profissional, porque cobra mais barato, e aí depois vai ter que refazer, porque isso não solucionou, né? E não trouxe, porque o principal hoje em dia é você ter qualidade de vida dentro do teu ambiente. Então, se a tua casa, o teu local de trabalho não está te trazendo tranquilidade, qualidade de vida, então você tem que realmente rever, né, o teu entorno, o projeto, o que está acontecendo. Ou seja, aqueles grandes luxos já não está mais tendo essa pegada, hoje o mais embutido, as coisas menores, que está mais elegante, né? Eu queria que o senhor desse o conselho, toda a experiência para jovem que está iniciando a carreira e que vai entrar no mercado agora. Com tanta experiência que você tem, qual os cuidados ele deve ter que ter? A juventude que está recém-formada, não, mas assim, eu vou repetir o que eu via professores falando assim em sala de aula. Eles diziam sempre, gente, estudem. Porque só a partir daí você vai conseguir evoluir, estudar muito. E aí o resultado vai vir, né? Você estudando, assim, eu estou começando agora. Você pode trabalhar, tem diversas lojas da área, né, de arquitetura, que trabalham com revestimento, com iluminação. Só que está se formando, assim, eles podem trabalhar nessas lojas, às vezes como estagiário ou estagiário em escritório, e ir absorvendo e pegando ali aos poucos e interagindo, né, com os outros arquitetos, com os próprios clientes, com os profissionais, e aí aos poucos ir evoluindo. Tudo é uma sequência, assim, né? Não adianta querer ultrapassar as fases e já se formar e ter um grande escritório. Aos pouquinhos, a partir de estudos, como eu falei, né, e piso aí nessa tecla, aí você vai conseguir evoluir realmente. Para nós finalizar, já estamos finalmente, eu gostaria que você pontuasse, assim,
o que faltou? Tanta bagagem, tanta que nós, assim, o que você gostaria mais de explanar, o que de trazer conhecimento para nós fazer esse fechamento, que não foi tratado na nossa entrevista. Eu acho que foi feita uma síntese bem legal aí, né? Eu acho que você explanou bem a questão passando aí da parte de desenvolvimento, da arquitetônica, até chegar ali na parte decorativa. Então, acho que a gente já abordou bem, já fez essa síntese, que eu achei bem interessante, né? A forma como vocês abordaram, vocês colocaram bem os pontos que são realmente necessários e que geralmente são questões que os clientes eles têm dúvidas ou procuram, né, para conversar sobre, basicamente isso mesmo. Acho que foi bem bacana. Muitíssimo obrigado, muita informação, com muita precisão, muita produção que é emitida a construtor, tem a família que mexe, e assim, muitas dessas perguntas foi para ele não quis apostar de si. Tem que trazer essa pauta para a gente conhecer um pouco mais, trazer essa pegada do arquiteto, esse life design, ele ficou encantado, disse, não, tem que trazer o homem, assim, tem que trazer logo, não dá para esperar, porque vai enriquecer, e vai trazer muito conhecimento, tem muita gente construtor que é uma coisa nova, é novidade, né, Alan? Então, a gente tem muito a agradecer, foi incrível, o senhor brilhou, trouxe e... Obrigado. E aceitar o convite do Tarjaco, menos de 2 dias, foi unanimidade, foi a primeira que a gente, tipo assim, acreditar no projeto e a seriedade que a gente traz, a gente, primeiro contato, o respeito que teve no nosso programa, gratidão. Imagina, eu que agradeço aí a todos vocês, e é isso, eu acho que o grande diferencial hoje, né, assim, do meu escritório, por exemplo, é essa pegada de trabalhar a arquitetura e o luminotécnico, né? Então, vocês também abordaram muito essa questão aí do luminotécnico, que é o meu grande diferencial aqui em Teresina, eu agradeço por isso. O contato além do Instagram, tem algum contato? Posso encontrar? Júlio Chaves Zac, do Instagram, né? E do WhatsApp, clicando ali no link do Instagram, direciona, né? Eu não lembro agora que é o WhatsApp mais ou menos novo. Né? Direciona, foi a forma que eu fiz. E a gente termina sempre com um canecazinho pensado, projetado. Obrigado. Feita a papelaria. Obrigadão. Tem a sua foto e muitíssimo obrigado. Essa foi a nossa pauta de arquitetura, com life design, com muita precisão, com muita decência, com Júnior Chaves. Obrigado. Vamos para nossa No ar, a alegria que contagia. Programa Tardiário, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.